Boa noite, meus queridos. Firmeza? Como é que vocês estão? Acabou de acabar no estádio Centenário em Montevidéu, Racing do Uruguai 1, Corinthians 1. E o que eu tenho para falar para vocês, eu sei que está todo mundo extremamente frustrado com a falta de, não só de resultado, mas de desempenho do Corinthians. As coisas parece que teimam em não acontecer, em não melhorar. É evidente que um time do tamanho do Corinthians, minimamente organizado, tendo um time minimamente qualificado, minimamente bem treinado, tem sempre a obrigação de vencer o Racing do Uruguai em qualquer lugar, com todo o respeito ao Racing do Uruguai. E o Corinthians hoje se mostrou incapaz de se impor frente ao Racing do Uruguai, como o Corinthians também se mostrou incapaz de se impor frente ao Londrina, time de Série C, como nós vimos no amistoso da semana passada. E o que eu vou falar para vocês? Vamos quebrar tudo? Vamos arrancar os cabelos? Vamos entrar em pânico e meter o terror? Não. E por que não? E peço desculpa se me repito, eu sei que eu já falei isso inúmeras vezes, tem gente que me xinga quando eu falo isso, mas não adianta arrancar os cabelos, não adianta ficar puto, não adianta querer quebrar tudo. Estamos num processo de reconstrução, sim. Calma, eu juro que eu vou fazer todas as críticas cabíveis e necessárias, vocês podem ter certeza. Mas eu quero começar o vídeo com uma palavra de esperança para vocês. E não é só uma palavra de esperança, é até de bom senso, tá? A gente tem que entender o quadro geral. Não dá para só querer pegar o jogo de hoje e querer descascar em cima do jogo de hoje. A gente tem que entender tudo o que aconteceu com o Corinthians nos últimos anos, tudo o que vinha acontecendo e o que está acontecendo a partir de agora. O Corinthians passa sim por um processo de reconstrução, de reestruturação, que não dá certo de uma hora para outra. Não é depois de um mês, não é depois de 2 meses, não é assim que as coisas funcionam, tá? O Corinthians montou sim um time novo, com exceção de 2 ou 3 jogadores do time titular, o resto é todo mundo novo. Ah, o Antônio Oliveira, vocês podem não gostar dele, podem criticar o trabalho do cara, eu acho que até cabem certas críticas que eu farei daqui a alguns minutos, mas tem que ter um mínimo de paciência também para o trabalho do cara. Não é de uma hora para outra que a gente vai resolver as coisas, tá? Claro que isso não nos impede de enxergar as coisas erradas, não nos impede de fazermos críticas pontuais que merecem ser feitas e vão ser feitas, mas podia ser melhor? Podia. O Corinthians poderia estar jogando mais? Poderia. Mas não deveria. Deveria já, com tudo que aconteceu? Não. Nós temos 11 craques no time, treinados por um treinador fudido pra caralho, que já tá lá faz 2 anos? Não. Não. Então eu acho, na minha humilde opinião, que temos sim que ter paciência, tá? Mas, vamos lá, isso não, repito, não nos impede de enxergar certas coisas que vêm acontecendo que eu acho que merecem ser ditas, e eu, mais uma vez, peço a vocês que me permitam dividir minhas anotações com vocês para a gente entender o que foi esse jogo e para a gente poder tirar algumas conclusões juntos, se vocês me permitem. Então vamos lá. O jogo hoje foi assim, tá? 1 minuto. Os caras chegam e chutam rente à trave. 1 minuto. O Corinthians deu espaço para os caras chegarem e chutarem. A bola passou rente à trave com 1 minuto. Aos 6, o Fagner acerta um belo chute de longe. Foi isso que o Fagner fez o jogo todo também. Aos 12, Gustavo Henrique vacila, mas o cara não aproveita. Beleza. Aí eu escrevi aqui, ó. 30 minutos, o Corinthians não consegue jogar. 31, escanteio para eles. Bate e rebate na área, a bola chega a bater na trave pela lateral. Um perigo, escanteio para os caras. Na sequência, escanteio cobrado, outro escanteio para os caras. Os caras, a partir desse momento, começam a tomar conta do jogo lá para os 30 do primeiro tempo. 35, o Garro deixa o Yuri cara a cara com o goleiro, e o Yuri se atrapalha. Fim do primeiro tempo, amém, eu escrevi aqui. E aqui eu escrevi uma coisa que eu juro, pelo meu amor pelo Corinthians, que eu escrevi isso, não foi pelo que aconteceu depois. Eu juro que eu escrevi isso aqui. Yuri na ponta não dá. Quem inventou que o Yuri Alberto tem que jogar aberto? E de fato tem gente falando isso. O Yuri de centroavante enfiado ali não dá. O Yuri tem que jogar mais aberto. Não, não é verdade. O Yuri é centroavante, mano. Gostemos ou não do cara, o Yuri é centroavante. Se o Yuri estiver jogando num time onde as coisas funcionam e a bola chega para ele, talvez não, certamente ele seria um jogador melhor. Mas eu não consigo entender essa invenção do Yuri jogando aberto. Minha humilde opinião. Se eu tiver errado, o tempo vai dizer. Mas eu não concordo com isso. Então o Corinthians hoje tinha, aliás, eu não falei a escalação, para vocês entenderem onde eu quero chegar. Cássio, Fagner, Félix Torres, uma péssima partida, vamos falar isso. Gustavo Henrique e Hugo. Péssimo mais uma vez, foi substituído, tomou amarelo, entrou o Bidu depois, vou falar disso. No meio de campo do Corinthians, como sempre, Ranielli,
o Bidon, que é um bom jogador, não é um grande marcador, claro, e o Garro. O Wesley aberto na esquerda, o Yuri aberto na direita e o Pedro Henrique enfiado no meio. Por que eu estou falando isso? Eu não gosto disso, ou melhor, eu não tenho nada contra o 4-3-3, vou até falar disso daqui a pouco, vou dar um exemplo para vocês. O problema é que fica um buraco no meio de campo do Corinthians. Fica um buraco, tudo cai nas costas do Garro. Claro que isso vai mudar quando o Coronado jogar com ele, mas do jeito que está hoje, o meio de campo do Corinthians é fraco, a gente não consegue produzir, o Corinthians não tem repertório. As bolas não chegam para o Wesley como deveriam, depende só da fumaça do Wesley, como sempre ali. As bolas não chegam, seja o ponta-direita quem for, seja o Romero, seja o Yuri, não chega como deveria, as jogadas não saem. Eu apenas me incomodo de ver o Corinthians refém do 4-3-3. Repito, não é uma crítica ao 4-3-3. Vou dar daqui a pouco um exemplo para vocês de 4-3-3 bem sucedido com o Corinthians, mas nesse momento não está funcionando. Não está funcionando. E o Pedro Henrique, Pedro Henrique é o Lourinho. Pedro Raul enfiado no meio e Yuri aberto na direita. Não funciona. Por isso que eu fiz essa crítica aqui. Bom, segundo tempo. Entra Bidu e sai o Hugo. Beleza, Hugo já com amarelo, fazendo mais um jogo daqueles de Hugo, entrou o Bidu. O cara dá gravata no Garro, o juiz não dá cartão. Na sequência, o cara deixa as travas da chuteira no Fagner, ele não viu também. Juiz fraquinho, padrão. Padrão torneio sul-americano, padrão. Sai Pedro Raul e entra Romero. Ok. Ok. Yuri na área agora, o Yuri de centroavante, o Wesley na esquerda e o Romero aberto na direita, como tem que ser. O Yuri no seu lugar. Ou quer tirar o Yuri, quer deixar o Pedro Raul enfiado, então beleza, tira o Yuri e coloca o Romero lá. Mas não é do Romero, na minha humilde opinião, jogar ali. E mais, o Fausto Vera no lugar do Gustavo Henrique. Aí eu não consigo entender. Ele tira o Gustavo Henrique, joga o Ranieri para jogar zagueiro e coloca o Fausto Vera no meio. Ó, substituição corajosa. Beleza, eu discordo. Por que eu discordo? Primeiro, você tira o Ranieri do lugar dele, onde ele vai bem. O Ranieri é zagueiro? Não, ele vai bem lá também. Ele vai bem também como um zagueiro? Como um zagueiro que tem 1,90 m? Não. Ou seja, você perde nas duas. Você perde que você tira o seu melhor cara de volante ali e também não ganha um grande zagueiro. Ah, mas é para dar qualidade, para colocar outro cara. Pô, para dar qualidade, você coloca o Fausto Vera, mano. Todo respeito, Oswaldo Oliveira. Você não enxergou ainda o Fausto Vera, mano? Puta que pariu. Se é pra colocar um cara ali que de fato. Eu prefiro o Paulinho, podem me xingar, do que o Fausto Vera. Qualquer coisa do que o Fausto Vera. Mas, beleza. A ideia dele foi essa, foi fazer o meio de campo funcionar melhor. Não concordo, tá? Enfim, vamos que vamos. Garro cruza, Garro na ponta esquerda, cruza e Yuri se antecipa ao zagueiro e cabeceia 1-0. Beleza, Yuri de centroavante. Sensacional. 7 gols do Yuri Alberto no ano, nosso artilheiro do ano. Sai o Wesley e entra Pedro Henrique. Beleza, não muda nada. Fica o Pedro Henrique ali na esquerda. 23, Félix perde a bola, Fagner falha e o cara chuta para fora. 35, Pedro Henrique faz uma falta estúpida, desnecessária ali perto da área. O cara cruza, o cara deles cabeceia no meio da nossa zaga, manda a bola rente à trave, gol dos caras. Para nossa sorte, estava impedido. E aí eu escrevi aqui, pergunta, o Gustavo Henrique teria deixado o cara cabecear aquela bola? Enfim. Sai Bidon, entra Kaká. Ou seja, depois do susto com o gol dos caras, o Ranieri volta para o meio, onde ele tem que ficar, e ficamos com 2 zagueiros de origem. Beleza. Tudo certo agora então, beleza? 1-0 para nós, o time acertado, beleza? Não. 40 a tabela dos caras, o cara dá bola por cima do Kaká, e o cara na pequena área já chuta queima-roupa com o Fagner e faz o gol dos caras. Bola defensável, olha, talvez se o Cássio tivesse metido o pé na bola, o Cássio em outros tempos talvez pegasse. Com certeza a Liga anti-Cássio vai falar que foi um frangaço. Foi cara a cara, tá? Mas vocês querem falar que o Cássio falhou aí, fica à vontade. Sei que não adianta falar. E vou escrever aqui, Carlos Miguel pede passagem. Firmeza. 43, Garro que apanhou o jogo inteiro e toma um amarelo por reclamação. 46, Félix Torres entrega uma bola bizonha no pé dos caras dele. Bizonha. Cássio faz a defesa no chute do cara. Eu escrevi aqui, puta que pariu o Félix Torres hoje. E o Corinthians não teve forças para reagir. Eu escrevi aqui que é frustrante não vencer esse tipo de jogo, porque a gente precisamos ganhar jogos para dar confiança. A Sula pode não ser essa maravilha, vocês sabem a minha opinião sobre a Sula. Cansei de falar e vou falar de novo. Tem alguma coisa errada com o teu time se o seu time está jogando a Sula e não a Libertadores. E tem coisa errada com a gente sabe. Nós sabemos a história recente do Corinthians, por que estamos jogando o Sula, a gente sabe disso. Mas já que é a Sula, vamos que vamos. E se o Corinthians fizer um bom campeonato, isso dá casca, dá confiança para o time. Ou seja, a Sula hoje é importante para a gente. E ganhar do Racing é fundamental. Enfim. Eu escrevi aqui, falta repertório para o Corinthians. Eu falei do 4-3-3 que eu já comentei com vocês. E o exemplo que eu queria dar é 2009. 2009 é aquele time do Mano Menezes que brilha com Ronaldo,
Aquele time jogava no 4-3-3. Mas vejam a diferença. Nossos volantes eram o Christian e o Elias. Vocês mais novos que não lembram, o Christian era um animalzinho, era um pitbullzinho, mas assim, fudido. Não apenas batia, batia. Tomava cartão todo jogo, chegava junto pra caralho, mas jogava bola o Christian. O Christian era bom, fazia gol, chutava a bola de fora da área, o Christian era foda. E o Elias jogava do lado dele. O Ranieri hoje é bom jogador, mas hoje tá jogando o Ranieri com um menino que é o Bidon, que não tem minhas dúvidas se é volante, eu acho que não. Eu vejo o Bidon jogando mais pra frente do que atrás, mas enfim. Era Christian e Elias. E tínhamos o Douglas enfiando as bolas. Hoje temos o Garro, beleza, mas o time de 2009 era mais forte no meio de campo. Quando você tem um meio de campo desse, e principalmente quando você tem Jorge Henrique na esquerda, o Dentinho na direita e o Ronaldo, é outra coisa. O Jorge Henrique, vocês que não viram o Jorge Henrique jogar, o Jorge Henrique era foda. O Jorge Henrique é um dos jogadores mais subestimados da história do Corinthians. Foi campeão pra caralho, foi importante pra caralho, fez gol em final de campeonato, tava em campo no Mundial. O Jorge Henrique foi fudido. É covardia você ver o Wesley para quem viu o Jorge Henrique. Não tô querendo cagar na cabeça do Wesley, não é isso. Eu tô querendo mostrar que esse time era muito mais forte. Dá para funcionar um 4-3-3. Desde que você tenha peças que funcionem. O Dentinho na direita, o Dentinho também não era nenhum primor de jogador, mas o Dentinho hoje era titular absoluto no time do Corinthians. Para vocês verem como é o nosso time hoje. E eu não vou comparar o Ronaldo com o Pedro Raul, com o Yuri Alberto. É covardia, eu sei que é. Eu estou para falar o seguinte: às vezes não dá para ficar refém de um esquema. E eu espero que o Antônio Oliveira não esteja sendo refém do maldito 4-3-3. Se o Coronado voltar, porra, coloca o Coronado no meio, junto com o Garro, e vamos jogar com dois. Quer jogar, é um enfiado na área e um ligeirinho. Então é Wesley e Pedro Raul. Ou Wesley e Yuri Alberto. Ou Romero e Pedro Raul, ou Romero e Yuri Alberto, que seja, o Pedro Henrique também jogando. Mas enquanto as coisas não estão funcionando, enquanto o time não tem repertório, enquanto não funciona, eu acho que insistir nisso talvez não seja a solução mais inteligente, tá? Repito, esses três do meio, esses três do ataque, perdão, esquece o centroavante, o Ronaldo também não voltava, o Pedro Raul não precisa voltar também, não é isso? Os dois da ponta voltavam e marcavam pra caralho. Isso não acontece no time de hoje. Tanto é que o Corinthians deixa o Racing chegar. O Racing chega. O Corinthians não tem repertório, repito, o Corinthians não tem força, seja para defender ou seja para atacar. Que isso seja apenas, repito, consequência de um trabalho que está começando. E temos que ter paciência. Temos que ter paciência. Não adianta arrancar os cabelos, não adianta querer quebrar tudo. Não é de uma hora para outra que você contrata um time inteiro novo, traz um técnico novo e vai querer resultado. Poderíamos estar jogando melhor? Poderíamos. Dá para cagar na cabeça do Antônio Oliveira já? Não, porra. Ainda não. Tá? Minha humilde opinião, ainda não. Acho que temos que ter um pouco mais de paciência. Beleza, meus queridos? É isso. Coringão volta a campo agora de novo pela Sula contra o Nacional do Paraguai em casa, é isso? Terça-feira que vem? É isso. Vamos ver se não melhora, vamos ver se as coisas andam, vamos ver se o time começa a apresentar um pouquinho mais de futebol. Uma hora vai, tenho certeza que uma hora vai. Eu fiz uma outra anotaçãozinha aqui que vai criar polêmica. Aliás, eu nem deveria falar agora, né? Eu deveria esperar o Santos ser campeão para poder chegar aqui para falar para vocês. Vocês estão vendo o que o tal do Carille está fazendo no Santos? Calma, calma. Eu não quero mandar o Antônio embora. Eu não estou falando para ir atrás do Carille. Eu só estou falando para a gente olhar com carinho para a possibilidade de, quem sabe, eventualmente, se um dia as coisas não derem certo, saber quem é o cara ideal para vir treinar o Corinthians, tá? Fica essa provocação aí. Eu sei que eu lancei essa no grupo do Zap lá, muitos aprovaram e falaram de fato. O cara, ele batia nos porcos pra caralho, continua dando trabalho pros porcos no Santos, como vocês estão vendo. Ganhava clássico pra caralho, sabia fechar o time, sabia sair rápido pro contra-ataque. Fez um baita de um trabalho nas suas passagens pelo Corinthians, mas caiu em desgraça com a turminha da renovação e transparência. O Andrés chegou a falar, vocês se lembram, que se vocês souberem o que o Carille fez, puta que pariu, ele nunca falou o que o Carille fez, mas o ponto é, foda-se o que o Carille fez ou o que ele não fez, o ponto é que a renovação e transparência, amém, não está mais lá. Eu apenas acho que é um belo de um nome para a gente ter em mente, tá? Para se um dia as coisas derem errado. Mas vamos esquecer isso por enquanto, não vai dar errado, vamos torcer para o Antônio Oliveira dar certo, vamos torcer para funcionar, vamos torcer para esse time da liga, vamos torcer para, quem sabe, um reforçozinho ou outro chegar. Temos que ter um outro volante para jogar com o Raniel aí. Não dá para depender de Maicon, não dá para Fausto Vera. O Bidon, bom jogador, o menino, bom jogador. Mas tá pronto para jogar ali de volante do lado? Eu acho que não. Precisamos de alguns reforços, né? Enfim, é isso, senhores. Paciência.
Não vai ser fácil, não é de uma hora para outra. Se vocês querem resultados assim de imediato, vocês estão viajando, não é assim que funciona, tá? Vai demorar um pouquinho para as coisas acertarem. Tenho certeza que vai acertar. Se continuar colocando a casa em dia, se continuarmos conseguindo patrocínios melhores, se continuarmos gastando com parcimônia e com a cabeça no lugar, se continuarmos administrando da maneira correta, o Corinthians, por si só, com o seu tamanho, com a sua força, vai voltar para o seu lugar. Mas isso requer, repito, um pouquinho de paciência. Beleza, meus queridos? É isso. Queria agradecer rapidinho aqui pessoal que ajuda o canal, pessoal que contribui para o canal, para manter o canal vivo. Agradeço do fundo do meu coração para todos vocês. O Luiz Carlos Zuco, puta que pariu, o cara já é uma lenda do canal. O Luca 12332, o Tremendo com um monte de O, obrigado, irmão. O Marcel Budal, meu mano de arquibancada, é nóis, Budal, obrigado pra cacete. Paulo Sérgio Girotto, outra lenda aqui do canal. Felipe Gomes da Silva de Rondônia, pediu um abraço para a Fiel de Rondônia, é nóis. Tamo junto. O Zé Batista Neto, o Luiz Ribeiro Sarrium, acho que é assim que fala, Luiz. O Felipe Manuel da Silva, meu mano, Felipão. E o Carlos Eduardo Sanches, meu xará. Queria aproveitar para agradecer mais uma vez todos vocês que ficam membros do canal. E 10 de vocês ficaram membros do canal, mas não me mandaram o e-mail de vocês para eu poder botar vocês lá no grupo, para eu poder trocar ideia com vocês. Apareçam, por favor, me mandam um e-mail, cacatimão@uol.com.br. O Caleb SCCP 1910, o Carlos Eduardo, o João Luiz Pussetti Araújo, o Ronaldo Oliveira, o Said Yassin, o Vinícius Barbosa, o Wilson Camarelo. Escrevi direito? O Wilson não entende a minha letra, mano, foi mal. O João Miguel e o Rafael Timão. É isso, muito obrigado para todos vocês. Se eu esquecer alguma coisa, eu falo depois, eu sempre esqueço. É isso aí, 16 minutos de vídeo já. Ninguém merece. É nóis, senhores. Vamos lá, paciência, mano. As coisas vão melhorar. Abraço a todos e vai, Corinthians.